Boa noite, nossos amigos e companheiros, e muita paz para todos. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro. Hoje, que é o dia 5 de agosto de 2022, voltamos com um novo tema, desta feita dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E nós, então, abordaremos hoje a nossa conversação em cima do tema As Aflições da Vida, que está aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, esta obra magnífica de Allan Kardec, que, por sinal, apenas para esclarecimento, é a terceira dos 5 primeiros livros iniciais de Allan Kardec. O primeiro é o Livro dos Espíritos, que nós já conhecemos. O segundo é o Livro dos Médiuns, que é uma continuidade do Livro dos Espíritos. E o terceiro é o Evangelho segundo o Espiritismo. Esta obra que nós temos em mãos, que trata hoje as aflições de uma forma geral. Ora, nós sabemos que somos espíritos. Nós não temos espíritos. Nós somos espíritos temporariamente na carne, reencarnados. E quando nós não estamos reencarnados na Terra ou em qualquer outro mundo material igual, inferior ou superior à Terra, estamos na espiritualidade, ou seja, na erraticidade, onde habitam as almas dos mortos, aguardando um novo corpo, um corpo novo, para o resgate de muitos crimes que nós cometemos, e outros reencarnam em trabalho de missão em favor da família, missão em favor da comunidade. Os espíritos reencarnam em missão, reencarnam em provas e em expiação. Mas a maioria reencarna em prova e expiação, que é o nosso caso. Por quê? Porque o mundo Terra é um dos mundos mais inferiores do universo. É um dos mais atrasados, mais inferiores. É aqui. E então nós, quando chegamos aqui na Terra, nós temos aflições, problemas, e as aflições, de uma forma geral, muitas delas vêm de outras encarnações. As aflições de hoje são a consequência, a resposta, o resultado de erros, de injustiças que nós cometemos com os nossos próximos. Em outras encarnações se acumulam. Esse acúmulo se chama o karma. E esse karma precisa ser esgotado. E é esgotado através das aflições da vida. Uns vêm com a prova e outros vêm em expiação. Uns vêm cego, surdo, mudo, paraplégico, tetraplégico. Outros vêm com loucura, logo de nascença, vêm loucos, com atribulações no cérebro, e outros vêm louco porque vêm perseguido por espíritos vingadores. Logo quando criança começa a se desenvolver, porque é o resgate. E então, dentro do tema de hoje, as aflições atuais e as aflições do passado, é o que nós temos. Mostra-se aí que há problemas na vida da gente, doenças, enfermidades, que são provas, não é? E outras são expiações. Prova porque nós pedimos para passar por elas. Aí passamos por ela. Pode mudar
de acordo com o nosso livre-arbítrio. E tem as expiações que se prendem a resgate. Obrigatoriamente temos que resgatar. Não podemos evitar, porque é um esgotamento da lei do karma. O karma está muito cheio de pus, cheio de sujeira. Aí precisa ser esgotado. E só é esgotado com essas expiações. Cegueira, aflições de toda a natureza que nós passamos aqui para esgotar o karma, que é para limpar a alma da gente que está suja. Tem essa vantagem. E também que vem de outras encarnações. Mas existem muitas doenças, muitos problemas desta encarnação que nós criamos e que poderiam ser evitados. Como? Ora, o remédio para todo mal é evitá-lo. Se você evita, o mal não virá, porque você evitou o mal. Aqueles males, doenças, essas coisas do gênero, que vêm que a gente não concorreu, a vontade da gente não contribuiu para aparecer aquele problema, é karma. Já vem do passado, que está respondendo no presente e temos que passar. Não adianta reclamar, nem queixa também, e muito menos cair no desespero e muito menos ainda praticar o suicídio. Porque o suicídio agrava a situação, faz a gente ficar mais endividado com as leis de Deus. Resolver um problema menor criando um problema maior não é sugestão do Espiritismo, nem é o caminho certo. Se nós estamos passando por um problema, em primeiro lugar, vamos aceitá-lo, para baixar a temperatura. Em segundo lugar, procuremos uma solução para resolver o problema. E podemos até recorrer aos recursos da alma, a prece, a oração, que é a mesma coisa, para receber as intuições dos espíritos guias, dos nossos protetores espirituais, que eles nos ajudam, e não cometer um suicídio que é grave, e a gente vai ter que resgatar tanto no mundo espiritual, que tem as consequências, a resposta, como na outra vida. Daí se dizer que muitos problemas que nós cometemos na vida passada, inclusive suicídio e etc. tal, respondem hoje. A resposta é hoje. Tanto quanto os problemas que nós criamos no presente, eles vêm como consequência e resposta em aflições na encarnação futura. Porque as existências são conectadas, são ligadas e são solidárias às encarnações. Isso é o que ensina o Espiritismo. Então há muitos problemas que nós criamos na nossa vida que poderiam ser evitados. Abusos, imprudência. Tem pessoas que têm muita saúde, muito dinheiro no bolso, muito boa conta, muita saúde, mas abusa. Aí, em consequência, vem as enfermidades, vem as doenças de uma forma geral, vem muitas vezes através de vícios adquiridos, com muito dinheiro no bolso e com muita saúde, vem muitos vícios adquiridos que a gente adquire, não é? Aí a resposta é o quê? Doença, enfermidade, derrame cerebral, infarte e outros tipos de problemas que podiam ser evitados? Claro que sim. Porque são males que a única forma de curá-los é evitar. Se evita, eles não vêm. Não é verdade? Então, o Espiritismo é uma religião, uma doutrina e uma ciência que, ao mesmo tempo, ele é uma medicina curativa para os males, as aflições, e, ao mesmo tempo, é uma medicina preventiva, porque há profilaxia, prevenção contra os males futuros. De modo que há muitas aflições de outras encarnações que são resposta hoje, que ditam a nossa conduta e as nossas aflições de hoje. Mas há outros que a gente pode evitar.
Muitos problemas podem evitar de vícios, de crime, de suicídio, porque tudo depende da vontade. Tudo aquilo que depende da minha vontade eu posso evitar. As outras que eu não entrou a minha vontade, que de repente eu estou com aquela doença, mas não concorri, não foi vício, não foi imprudência, não foi descaso, não foi imprevidência, então é prova e expiação que eu devo aceitar, não é? E não me desesperar, que já é a solução. Já é a solução. E então, baseado nesse princípio, nós vamos ler um pequeno texto aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec faz um ligeiro comentário que vai enriquecer a nossa convicção a respeito das aflições, que podíamos evitar e outras já vêm do passado. Causas atuais das aflições. Quais são as causas atuais das aflições? Vamos ver o que é que Kardec diz aqui. Vamos repetir no Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é 5º. Aí ele diz: de duas espécies são as aflições da vida. 2 tipos. Quais são? Ou, se o preferirem, promanam, vêm de 2 fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas aflições têm suas causas na vida presente, outras fora desta vida, quer dizer, está em outras encarnações, que somam-se e determinam o karma de hoje, o que a gente está passando. Muitas vezes. Ora, remontando-se, diz Kardec, remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos males são consequências naturais do caráter da gente. Caráter. De um caráter e do procedimento dos que os suportam ou suportam aquelas aflições. Tem pessoas que têm um caráter muito pesado e cria problema em todo canto. Aí vem a resposta. Cria problema na vida dele, cria problema na vida dos outros, cria problema na vida de tudo, pelo caráter que gera os procedimentos. E o procedimento é contra as leis de Deus. Aí vem os problemas, as doenças, vem tudinho. Os abusos que nós cometemos, aí gera, como nós dissemos no começo, os abusos da saúde, com muito dinheiro do bolso e etc. Tal, aí pode gerar morte prematura, através de AVC, que é o derrame cerebral, através de trombose no coração, pelo quê? Pelos abusos. Aí, em decorrência, vem as mortes prematuras, que não é que as pessoas dizem que todo mundo morre do tempo. Não. Eu posso apressar a minha vida. Eu posso apressar com o meu livre-arbítrio. Se eu levo uma vida regrada, a tendência é viver mais. Mas se eu vivo uma vida de vício, de abusos de toda a natureza, a tendência é morrer precocemente, prematuramente. Até a razão aceita isto aí. Logo, todo caso de morte não é que estava no destino morrer daquele jeito. Não. A gente pode mudar o destino. O destino é cada um que faz. Pelo livre-arbítrio, pelo querer, pela vontade. Isso é o que ensina a filosofia do Espiritismo, para prevenir a gente. E vai mais Kardec. O que é que ele diz? Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantas vezes não tomam o caminho errado? Quantos homens são vítimas de sua imprudência, descaso, imprevidência e de abusos, de uma forma geral? E vítima também de suas ambições desenfreadas e do seu próprio orgulho. Quantos não são vítimas? E ocorre todo tipo de problema na vida dele. Podia ser evitado? Podia, se não fosse tão ambicioso. O problema que veio como resposta podia ser evitado? Podia, se não fosse tão orgulhoso, tão arrogante. Isso é o que ensina aqui Allan Kardec. Aí bora ver mais. Quantos se arruinam na vida por falta de ordem, de perseverança, da preguiça, pelo mau procedimento, ou por não terem sabido limitar, dominar seus instintos, seus desejos,
não é? Aí atribui tudo ao que? Ao destino, à má estrela, como uma fuga. Desculpa, fuga. Mas não. Cada homem é o espírito encarnado e cria a sua felicidade ou a sua infelicidade. Cada um cria o seu destino, feliz ou desgraçado, nesta ou nas futuras encarnações. Todo o autor de tudo somos nós. É para isso que o Espiritismo surgiu, para despertar a humanidade, nesse sentido. Aí Kardec diz, quantas uniões pelo casamento, pelas uniões de casais, quantas uniões desgraçadas, infelizes, porque elas resultaram de um cálculo, de um interesse ou de vaidade, e nas quais o coração, o amor, não tomou parte nenhuma. Os casamentos por interesse, os casamentos por sexualidade só e nada mais. Aí, quando o véu cai, a máscara cai, na hora do vamos ver, aí está tudo perdido. Podia ser evitado? Claro que podia. Muitos problemas podem ser evitados. Não está na prova nem na expiação. É a gente mesmo que cria. Aí Kardec tem razão, aí diz mais. Quantas dissensões e funestas disputas no mundo se teriam evitado com um pouco de moderação e menos melindre e menos orgulho. Isso na família, isso nos grupos religiosos, isso na administração pública. Quantos problemas não teriam ou não pode ser evitado se obedecêssemos mais ao que? A um pouco de moderação, ponderação, mais moderado. Quantas coisas não teríamos evitado? E então, esse é o comentário de Allan Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós indicamos para todos. Porque o maior tratado de psicoterapia, de terapia da alma, está aqui. É o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós convidamos os companheiros, a todos interessados, para uma leitura e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Apenas uma reflexão, uma sugestão para a reflexão. E então nós vamos encerrar aqui o nosso programa, encontro com o Espiritismo. Mas antes vamos fazer uma leitura de um pequeno texto aqui, que é o texto, a frase do programa de hoje, Encontro com o Espiritismo. O que diz aqui Torres Pastorino, no seu livro que todos conhecem. É um pequeno livro, mas grande na sabedoria. Minutos de Sabedoria. Tu és sacerdote da Igreja Católica. Torres Pastorino. E ele nos diz aqui, para reflexão, ele nos diz: não se aborreça com o seu amigo, só porque ele está mal-humorado. Não se aborreça. Todos, aliás, saiba desculpá-lo. Saiba desculpá-lo. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos e, no entanto, gosta que eles o perdoem. Quem não precisa do perdão, da desculpa dos outros? Todos nós precisamos, porque vivemos uns dos outros de alguma forma, uns desculpando o outro. Não ouvir tudo, não pegar em tudo, não dizer tudo. E toda pessoa de sabedoria pensa antes de dizer. Outros que não têm sabedoria dizem tudo que vem na boca sem pensar. Vai pensar depois, mas pensar depois do que disse. Ofendeu. Os sábios falam pouco, e o pouco que falam é refletido. Antes eles pensam, para depois dizer e dizer pouco. Os outros falam muito para depois pensar no que disseram, mas o certo é pensar antes de dizer. Isso é sabedoria.
que o Espiritismo nos ensina. E diz mais, você não sabe o que lhe aconteceu. A gente não sabe o que aconteceu àquele amigo que nos tratou com irritação. A gente não sabe o que é que ele está passando. Conflitos interiores, atritos na alma, problema de família, problema de tudo, até de doença, a gente não sabe. Aí ele diz, você não sabe o que seu amigo, o que aconteceu a seu amigo. Você desconhece os problemas dele, problemas íntimos. Então, o desculpe. Então, não leve a mal, relevar. E continue a querer-lhe o bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão ao seu amigo. E então nós encerramos aqui o nosso programa, mas deixamos este outro pensamento para outra oportunidade, se Deus assim o permitir. E assim nós encerramos o programa de hoje, convidamos todo para uma prece, uma oração, que será feita por cada um no seu dormir, no colocar sua cabecinha para ter o sono do justo. Faça uma prece, faça uma oração e peça a proteção de Deus para lhe ajudar a resolver os seus problemas. Jamais se suicide, jamais se suicide. E então, nós convidamos a todos para o novo programa que oportunamente apresentaremos com outro tema sobre Espiritismo. Muita paz para todos.